Olá, bem-vindo ao dia 32 de 260 dias lendo a Bíblia em 2024. Estamos na jornada de Mostra-nos o Pai. E começamos, lógico, pelo Pentateuco. Quando Jesus fala, quando falam, né? Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Mas será que realmente temos visto o Pai? Será mesmo, de verdade, todo o nosso coração, a gente tem contemplado o Pai? Por isso que eu escolhi esse título para este ano de 2024, e nós começamos em Gênesis, e agora estamos em Êxodo, né? Então, não tem como nós conhecermos o Pai se a gente não entender com profundidade o Pentateuco. Não tem como nós sabermos que Pai é este que Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus, ele é a personificação do Pai celestial, afinal, ele é o Filho de Deus. Ele, sem entender o Antigo Testamento. Então, para hoje, no cronograma é Êxodo, capítulo 22 e 23, e também Provérbios 17, de 1 a 13. E no capítulo 23, é, no episódio anterior, nós vimos sobre os mandamentos, como eles são importantes. Então, os 10 mandamentos, que é assim, né? É mandamento. Se é um mandamento, você tem que obedecer. Ponto. Tá? Não vem querer negociar. Ai, nem quer. Não, você vai lá e obedece. Ele é a base, ele é o começo. Então, se você é um novo convertido, passa a sua vida hoje no filtro dos 10 mandamentos, para saber, poxa, eu ainda estou pecando aqui, eu minto, eu gosto de mentir, sei lá, tem gente que gosta. Eu não consigo deixar de ter inveja. Poxa, eu tenho aqui um adultério, adulterei, eu já me arrependi, mas eu não sei como consertar isso com meu cônjuge, ou enfim. Está na hora de você ter vida nova com o Senhor. Então, depois dos mandamentos, começam a vir as leis. Porque é muita ingenuidade sua achar que para a liberdade ao qual Jesus nos chamou, não tem lei. Não existe terra sem lei. Não existe. A primeira lei que foi instituída desde o Éden é a lei espiritual. Existem leis espirituais. É, a lei. E nós, todo ser humano, nós somos submetidos a essa lei. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, existem leis no universo. Existe lei na natureza, que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Mas as leis espirituais foram instituídas lá no Éden. Antes do Êxodo, todos eles já andavam por esta lei. Tanto que Abraão presta culto, todos os outros prestam culto a Deus. Já se sabe dos animais puros e impuros, então tem leis. É isso a vida com Deus, tá? E mesmo assim, se fala, ai, lei é uma coisa chata, eu vou fazer o que eu quero. Você é sempre refém de alguma lei, porque o Senhor instituiu na criação do mundo leis espirituais, que quando você obedece, é bem-sucedido. Quando você não obedece, lá vem o castigo. Ponto. Então, de duas uma, ou você anda em obediência com o Senhor, ou você anda em rebeldia. A escolha é sua. Mas aqui no capítulo 23, que eu quero falar é sobre as leis acerca do exercício da justiça, que fala o seguinte: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então vamos lá. Não é que você não, se tem uma pessoa ímpia, você não pode cooperar sendo testemunha deste ímpio para o mal. Mas se este ímpio, ou seja, uma pessoa que não tem o temor do Senhor, ela está sendo injustiçada, você tem a obrigação de falar sempre o quê? A verdade. Sempre a verdade. O que está falando assim, ó, não faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio. Ou seja, se você é cúmplice, ou seja, o ímpio fez maldade, você foi lá e encobriu, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal.
Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Isto é abominável para Deus. Ou seja, você nunca pode perverter a justiça, você não pode mentir. Nem para cooperar com a maioria, ou seja, eu vou ganhar aqui uma vantagem, já que a maioria está querendo isso, e também você não pode mentir, porque, ai, tadinho, ele é pobre. Ai, porque ele é pobre, então eu vou mentir para que este pobre consiga blá, 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 blá. Não. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Quando você vai testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre. Não é porque ele é pobre que ele precisa de que você minta, entendeu? Jamais. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Olha isso. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso de sua carga, não o abandone. Procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então, como eu comecei falando, Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai. O que que Jesus falou? Jesus nos pregou justiça o tempo todo. Jesus, ele veio nos mostrar que é possível, né? Então, por exemplo, aquela parte do imposto, que a moeda surge na boca do peixe, Jesus fala: dê a César o que é de César. Ou seja, se você está aqui, você tem que pagar imposto, paga o imposto. Não enche o saco. Não fica, não suborne, né? Não ande corrupção. Não fica fazendo maracutaia, dando um jeitinho, amarrando aqui e ali, pervertendo a verdade para que você no final consiga uma restituição X ou Y. Não minta. E essa é a justiça que nós vemos aqui o Senhor falando. E assim, né? Jesus fala: ame os seus inimigos. Né? Ame os seus inimigos, ore por eles. Aqui nós já vemos como nós devemos tratar com justiça o nosso inimigo e como o Senhor cobrará de nós se a gente não fizer, se a gente não mantiver o nosso coração puro diante dele. Então, eu acho o máximo quando fala assim: olha, se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Ou seja, não deixa ele perdido para, ai, bem feito, perdeu o boi, porque o boi aqui é o sustento, né? Ah, bem feito para ele, que morra, que se exploda. Ainda ajuda o boi para mais longe, né? Não. Se você está vendo o seu inimigo sendo prejudicado, faça a sua parte para que a justiça seja feita. Pague, aqui que Jesus fale, pague o mal com o bem. Hum. E depois o povo falando que Jesus veio anular. Ai, gente, esse povo me cansa. Jesus veio te mostrar, nos mostrar, como a vida com o Senhor pode ser maravilhosa quando nós obedecemos. Porque assim, o inimigo, quem que é o inimigo? Quando falamos de pessoas, né? Tem o inimigo das nossas almas, né, que é o diabo, e tem o inimigo aqui de carne e sangue, aquela pessoa, sabe, chata, que nos prejudica, né, que sempre está tentando fazer o mal para nós. Porém, Jesus vem nos mostrar, né, vem validar a palavra de Deus falando assim, olha, mantenha o seu coração no temor do Senhor. Se alguém te bater uma face, ofereça outra. Não é porque o inimigo te prejudicou que você vai pagar na mesma moeda, porque aí seria, né, Jesus fala, que benefício tem isso? Dar a vida pelo seu irmão, você gosta dele. Agora, quando você paga o preço de fazer o bem a quem te prejudicou, isso sobe como um aroma suave a Deus e ele fala: ah, a vingança é minha.
Eu que vou agora fazer justiça. Da nossa parte, o Senhor, nós vamos ver que o Senhor sempre vai levar a este lugar de ter um coração santificado, um coração puro. Atitudes que refletem a graça de Deus e não o ódio. E aqui continua, né? Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Queridos, nós sempre seremos cobrados das nossas atitudes diante de uma situação que demanda uma atitude nossa. Isso é amar o inimigo, isso é orar pelos que nos perseguem, isto é dar a outra face. Isto é, por isso que Jesus fala assim, ó, se alguém te pedir a capa, te pedir emprestado, dá logo. Dá a capa, dá tudo, o que mais você quer? Por quê? Porque só consegue fazer isso quem tem o coração realmente centrado no Senhor. Centrado no Senhor. E para estar centrado no Senhor, como o Senhor começa dizendo, eu sou Deus que te tirou do Egito, nós só temos esse discernimento quando realmente andamos em comunhão com Ele. Senão as nossas emoções nos confundem, senão o nosso senso de justiça própria. O que que é justiça própria? É pagar o mal com o mal. Você me prejudicou? Pois agora eu quero mais é ver que você se exploda. Eu quero te prejudicar também. Vou pagar o mal com o mal. Não, não é sobre isso. A vida com Jesus. Justiça própria é quando você vê, né, o boi perdido do seu inimigo e você leva ele para mais longe ainda. Quando você vê o jumento de alguém que te odeia, passando por apuros, ao invés de ajudá-lo, você pisa em cima. Isso é justiça própria. Justiça própria é quando você perverte o direito dos pobres em seus processos para que você tenha um benefício sobre aquilo. Olha, se tem uma coisa que Deus detesta, é exploração. Sabe? Eu lido muito com pessoas, então tem prestadores de serviços que eles são muito explorados no serviço que eles prestam. É um serviço que, vamos supor, custa R$ 200 e a pessoa que tem o favor daquele serviço quer pagar R$ 50. Não porque a pessoa não possa pagar 200, mas porque ela quer ganhar cada um centavo em cima. Deus detesta isso. Deus detesta injustiça. Então, cuidado você hoje, para que você ande em comunhão com o Senhor, para que você pratique a justiça, não a sua, mas ao ler esta palavra, se conscientize e passe a viver na justiça de Deus. Isto é uma pessoa justa. Como que você se torna uma pessoa justa? Quando você pratica a justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. A justiça que Deus já deixou claro que é a sua parte fazer. Então, é você que não dá falso testemunho, é você que, ao encontrar o boi perdido, você devolve para o seu inimigo, porque é dele, não é seu. Você, ao ver que aquele que te odeia está sendo prejudicado de alguma maneira, você não coopera para que ele seja mais prejudicado, mas que a justiça seja feita. Isso é andar em justiça. Isso é ser justo diante de Deus. Por isso que nós precisamos da palavra, para que a gente não caia nessa ilusão de que nós temos algum mérito, que nós podemos fazer alguma coisa na força do nosso braço. Tudo que nós fazemos e vivemos, dependemos do amor, da graça e do favor do Senhor, sempre. Pai, te consagramos a nossa vida neste tempo. Te consagramos, Senhor, as nossas emoções, que tanto, ó Pai, deturpam a nossa mente, nos levando a este lugar de praticar a nossa própria justiça, nos levando, Senhor, a querer fazer tudo do nosso próprio jeito. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nesse tempo, nos traga clareza. Nos perdoa, Senhor, pelo falso testemunho que levantamos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes queremos ver mesmo os nossos inimigos sendo destruídos, as pessoas que nos odeiam sendo prejudicadas. Nos perdoa, Senhor.
Nos dá, Senhor, um coração compassivo para fazer o que o Senhor quer que façamos, para que possamos resplandecer Jesus, para que possamos aqui na terra estabelecer a sua justiça. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino e a tua justiça seja feita e que sejamos instrumentos do Senhor, sejamos pessoas justas, para que possamos, ó Pai, em todo tempo, viver para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.